hoje eles me pediram para falar sobre a força das palavras. Vocês já pensaram sobre isso? Então, vamos lá. Isso é mais grave do que nós possamos. Vocês sabem que eu sou da área da ciência, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser um experimento para vocês verem, de fato, como isso acontece. Todo mundo sabe, nós temos esse corpo e nós temos um outro corpo, certo? Que nós, espíritas, chamamos de perispírito, mas ele é conhecido há milhares de anos. Por exemplo, os egípcios chamavam de Ka, os russos chamam de energia bioplasmática, os chineses chamam de Chi, os indianos, os Vedantas, eles chamam de aura. Todo mundo já ouviu falar, né? Que teve uma época que estava na moda falar da aura e tal. Cada vez que nós emitimos um pensamento, nós modulamos esse corpo, nós damos forma a esse corpo. Esse corpo, ele é pulsante, e é esse pulsar que dá ritmo aos nossos átomos, né? Nossos corpos, né, são feitos de átomos. Corpo físico de átomo, que é a matéria que rege o nosso planeta, e o perispírito de psiátomo. Então, eu vou pedir para desligarem os ventiladores só um pouquinho, é possível? Para nós fazermos um experimento. Todo mundo conhece os chakras? Tá? Os chakras, chakra quer dizer roda, tá? Então, nós vamos fazer com o chakra cardíaco. Ele fica aqui no externo, bem no meio do peito. Eu vou pedir para vocês colocarem a mão longe e aproximar devagar. A hora que vocês sentirem um pulsar, um colchão de ar, ou uma resistência, ou até um calor, depende como o cérebro de vocês vai registrar isso, vocês meçam a distância que vocês estão sentindo e a densidade. Dá uma empurradinha para vocês sentirem a densidade. Façam, por favor. Assim, ó, a mão esticada, cotovelo. Isso. E vai aproximando devagar. Bem aqui no meio. A senhora está muito para cima. É aqui no meio, ó. Aqui no meio do seio. Isso. Sentiram? Gente, se é treino, conseguiram sentir? Conseguiram? Guardaram na memória? Agora eu vou pedir para vocês, tirem a mão, eu vou pedir para vocês emitirem um pensamento. Não esqueça que a palavra, antes de ser palavra, ela foi pensamento, certo? Eu vou pedir para vocês pensarem em alguém com amor. Qualquer pessoa. Até um animal de estimação. Pensa em alguém com amor. Põe o braço de novo, protocolo científico, estica o braço e meçam de novo. Não esquece que é bem aqui no meio, tá? Tem gente que está quase no pescoço. Aproxima devagar. E empurra de novo. Gente, o que aconteceu? Expandiu? Viu que expandiu? Tá. É interessante. Por que que expande? Porque o amor é um pensamento harmônico, tá certo? Um pensamento harmônico. Aí vocês imaginam o seguinte, que o teu filho, um parente, está com uma dificuldade. Aí a mãe, perde a paciência e xinga essa criança. Você é burro, você não sabe, você não sei o quê, você não sei o que lá e outras coisas. Primeira coisa, é um ato de desinteligência, certo? Ajuda na solução? Não, não ajuda na solução, tá? Eleva o outro? Não, é capaz de desenvolver um complexo de inferioridade no outro, tá? E o que nós fazemos? Quebramos o outro, mas quem primeiro se quebra? Nós. Porque cada pensamento nosso, dia todo, modula o perispírito. Cada pensamento. Por isso Jesus disse, orai e vigiai. Tá? E vigiai. E comumente, em qualquer discussão mais acalorada, menos de 10% vou chamar de briga, da discussão, tem a ver com o fato, com aquele fato.
Então, é muito comum os casais, por exemplo, vamos resolver que cor nós vamos pintar a sala, certo? Aí eu quero uma cor, meu marido quer outra. E aí eu quero essa, ele quer aquela. Daqui a pouco nós estamos discutindo e a cor foi esquecida, tá? O que eu vou estar discutindo ali, xingando ele me xingando e vice-versa? Porque a sua mãe não sei o quê, porque o seu pai não sei o quê, porque sua tia, e ele, porque a tua mãe não sei o quê. E qual era o fato? A cor da parede. O que é isso? Desinteligência. Inteligência. Gente, quantas cores existem? Você pega ali um catálogo de qualquer empresa de tinta, quantas cores existem? Será que não existe alguma que eu e ele gostamos? Que eu e ele concordemos? Então, isso é desinteligência. E cada vez que eu faço isso, o que eu faço? Eu desarmonizo o meu perispírito. E, por consequência, desarmonizo o meu corpo físico. Tá? Então, quando Jesus fala orai e vigiai quem? Não é vigiar o vizinho, nem o outro, é você. Vocês lembram dessa frase também? Que ele fala, né? Que ele diz assim, quando pensares em pecar, tu já pecaste? Vocês lembram disso? Vocês entendem isso? É difícil, né? Mas como? Eu não fiz o ato. Mas a hora que você pensou, o que você fez? Modulou, deu forma. Deu forma. Se você está conversando com alguém e mentalmente você está distratando essa pessoa, certo? Além da desinteligência, vou repetir isso 1000 vezes para vocês se condicionarem a entender, a perceber quando o ato é desinteligente, quando ele não é útil. É útil, resolve o problema? Não resolve. Um dia, eu sou terapeuta, né, tratando uma pessoa, e eu percebi que ela estava muito triste, mas muito triste. Eu falei para ela, o que aconteceu que te deixou tão triste? Aí ela trabalha no 5º andar de uma empresa e ela precisava completar um relatório com os dados de uma pessoa que trabalha no 3º andar. Aí ela ligou para essa pessoa e falou para essa pessoa assim, posso descer agora para pegar esses dados? E a pessoa falou, pode, a colega, né, falou, pode descer agora. E ela chegou já conversando com a colega para pegar os dados do relatório, e ela puxou uma cadeira e ela não viu que tinha um celular carregando. E o celular caiu no chão. A dona do celular apareceu e começou a gritar, a xingar, e ela entrou nessa sintonia, também começou a xingar, a gritar, a se distratarem. E o celular, gente, ficou lá sangrando. Ninguém olhou para o celular. O problema era o celular? Era? Não. Era o recalque, era o mau humor, era ser colérico, a outra provavelmente era colérica. Porque às vezes você se permite entrar na sintonia do outro, tá certo? E pergunta o que aconteceu com o celular. Nada. Nada. Aí você fala assim, mas brigaram por quê? Por quê? Não sei. Não aconteceu nada com o celular. E ela falou que ela ficou com vergonha. Ela falou, como que eu vou voltar na empresa no outro dia? Eu não sou assim. De se xingar mesmo, de quase se pegar a tapa. Ajudou na solução? Não. Total desinteligência. Isso acontece no cotidiano. Acontece no cotidiano. A solução já está lá. E por que eu estou brigando? Porque eu estou distratando o outro. Mães e pais, entendam. Tudo é novo para o teu filho. Ele já teve outras vidas, mas a cada vez que nós nascemos um novo momento familiar, social, histórico e político. Tá certo? Nós, que estamos reencarnados, está difícil de acompanhar a mudança, não está? Não está difícil? Imagina um espírito que, mesmo ele já tendo um histórico, ele entrou no mundo que ele desconhece. Não é mais o mundo que ele viveu, é o mundo que ele desconhece.
E muitas vezes a mãe e o pai falam, ai, mas eu chego cansado do trabalho, mas eu não sei o quê. Problema seu. Devia ter pensado nisso antes. Filho custa caro em termos emocional, custa caro em termos de tempo, custa caro em termos de dinheiro. Sim, você tem que ter tempo para o teu filho. Ai, mas eu chego cansada. Você já sabia disso antes de ter o seu filho? Sabia ou não sabia que você chega cansada? Ele não tem nada a ver com isso. Se precisar repassar a lição para ele 1000 vezes, você tem que repassar 1000 vezes. Não, ele não sabe. Ele tem direito a ter essa dificuldade. É isso que muitas vezes os pais não querem reconhecer, que o filho tem direito a ter aquela dificuldade. Às vezes ele vai bem em português, mas ele tem dificuldade em matemática. E de quem é a responsabilidade? Às vezes a criança é teimosa, é sim, por quê? Porque ela traz outros costumes, de uma outra realidade, que aqui não se encaixa mais. E quem tem que reeducar? Quem? Escola? Não, pai e mãe. É sua responsabilidade. Um dia uma pessoa comentou comigo, que ela é diretora de escola, e um pai procurou por ela e falou, escuta, era bom que a escola abrisse de sábado e domingo. Aí ela falou assim, por quê? O pai falou assim, porque no sábado e domingo eu quero dormir. Simples assim, não tivesse filhos. Não é verdade? Ele tem que ter tempo, sim, para o filho. Tem que ter paciência, sim. Paciência não é conivência. De ver o filho fazer um negócio errado e você permitir. Tá certo? Não é conivência. Principalmente se a pessoa tem mais dinheiro, às vezes o filho está teimando que o filho quer não sei o quê, e o pai vai dando dinheiro, certo? Porque para ele é mais cômodo do que falar para o filho, não, você não está preparado para ter isso. Não é o momento agora. Na verdade, ele tenta comprar o filho, né? E cria uma cultura na mente dessa criança. Está dando para acompanhar? Então, vou repetir. Cada vez que nós emitimos um pensamento, nós modulamos nosso perispírito. Se eu pedisse para vocês pensarem em alguém ou uma situação desagradável, vamos supor que fosse o calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem o calcanhar de Aquiles, né? O órgão que quebra. Fosse o estômago. Aí vocês iam medir, por exemplo, aqui 20 centímetros, aqui 20, no cardíaco descia um pouco, no solar descia um pouco e no digestivo deformava. E se você mantém esse estado, você altera o ritmo do teu átomo, o átomo altera a célula altera o órgão e está instalada a doença. Tá certo? Tirem dessa regra acidentes e envenenamentos. Quando eu falo envenenamento, gente, algumas doenças por agrotóxico, por exemplo, que a gente não tem como escapar. Tá? Você está andando na calçada e sobe um carro e te atropela. Tá? Então, ou você desce uma escada rapidamente e escorrega e cai. Tá certo? Nós somos imprudentes, mas ninguém queria cair e quebrar, se quebrar na escada. Né? Então, a gente sabe que escada é perigoso, mas você está com pressa, sei lá, e você vacilou, escorregou. Tá? Então, não foi, nesses dois casos, o envenenamento ele começa a partir do corpo físico e vai deformando o resto. Você sabe aquela brincadeira do efeito dominó? Você põe o dominó na frente, dá um tapinho, vai quebrando, derrubando. Tá? E vai... Então, tudo é o efeito dominó da ação principal. Reação, ação e reação. Sempre. Ação e reação. Eu vou pedir para vocês fazerem em casa um experimento, é que aqui não ia dar. Vou pedir para vocês colocarem um copo de água na frente de vocês, certo? Aí vocês vão pegar essa água, vão experimentar a água, sentir o peso da água. Depois vocês vão rolar a água, porque a água tem uma tensão superficial, certo? Vocês vão imaginar vocês dentro do copo de água, como uma bonequinha, e vocês vão dar um comando, cura para mim. Depois, se vocês fizerem isso, pulo do gato é o comando, né? Ficar repetindo, a concentração. Aí depois, de novo, vocês mexem a água, sentem um peso e experimentam. Vocês alteram a água.
vocês alteram a água. Aí você fala, Marilis, isso é muito louco, mas é real. É real. Agora vocês imaginam uma casa onde todo mundo briga, todo mundo se xinga, envenena a caixa d'água, gente. Envenena. Aí começam a ficar doentes, doenças degenerativas, normalmente em casas que têm esse tipo de perfil. As pessoas são disfuncionais. Psicologicamente falando, é chamado disfuncional. Ninguém se preocupa com a solução. Só querem um brigar com o outro. E por que isso acontece? Porque muitas vezes é um processo de tirania. Tá? Voltando àquele exemplo, eu quero que a parede seja da cor que eu quero. Eu não quero um acordo. Ele também mora na casa. Mas eu quero, isso é tirania. Tá? É tirania. Ah, porque eu não quero que o meu filho, a minha filha, namore com fulana de tal. Não é problema seu, é dele. Quem vai casar? É ele. É tirania. Tá certo? É tirania. Eu sou obrigada a gostar da pessoa? Não, não sou. Mas não sou obrigada, não posso obrigá-lo a fazer o que eu quero. Eu escolhi o meu marido, ele tem o direito de escolher. E se não der certo? Problema dele, ele se divorcia e começa tudo de novo. Prestem atenção, a gente tem tendência a ser tirano. E muitas brigas é por tirania. E o que eu faço? Me quebro e quebro o outro. É como se eu estivesse dentro de uma redoma e a hora que eu fosse jogar a pedra, que é a palavra, a má palavra, que eu fosse jogar a pedra, eu quebrasse. A primeira coisa a quebrar era a minha redoma. Eu quebro o outro, mas, em primeiro lugar, eu também me quebro. Tanto que pessoas que são coléricas, são aquelas pessoas que, o pessoal fala de pavio curto, normalmente tem parada cardíaca ou AVC. Medicina, hein? Não é coisa de espírita. E por quê? Porque ele está toda hora explodindo, toda hora surtando. Na psicologia se chama surtar. Ele está toda hora surtando, toda hora ele está surtando. O que acontece? Chega uma hora que o chakra dele, o corono ou o cardíaco, roda ao contrário. A hora que rodar ao contrário, ele vai se ferrar. Tá? Ele vai se ferrar. Existe nas ciências uma matéria chamada psiconeuroimunologia, que estuda as doenças e os perfis de personalidade. Eles estão fazendo essa associação, para vocês verem como é grave. Aí a pessoa fala assim, ah, Marilis, mas eu não consigo me controlar. Ops, espera um pouquinho. Se você não consegue se controlar, o que você vai controlar nesse mundo? Orai e vigiai. Ponha na sua cabeça, é útil eu fazer isso? É útil? Se não é, desinteligência. Você chega lá, conversar com a pessoa, mostrar teu ponto de vista, calmamente e amorosamente, é uma coisa. Você vê um amigo que está tendo uma atitude, e você vê que ele não vai se dar bem com aquela atitude, e você fala, meu, olha, presta atenção, sabe? A consequência é essa. E sempre nos nossos atos, nós temos que pensar qual é a consequência. Dali uma semana, dali um mês, dali a um ano, dali a 5 anos. Qual é a consequência? Então, eu vejo muitos pais de uma certa idade falar, mas meu filho não é meu amigo. E por que o seu filho não é seu amigo? Por quê? De quem é a culpa? Do pai ou da mãe. Ela era amiga do filho? Ela ouvia o filho? Ah, a criança chega e quer conversar as coisas que aconteceram na escolinha dela. Pai e mãe estão sem paciência. Ai, cala a boca, menino. Está cortando a intimidade. Como é feita a intimidade, gente? No dia a dia. No dia a dia. Ele vai contar do coleguinha, ele vai contar o que a professora falou, que não sei o quê. É o mundo dele. Se você não participar do mundo dele, como você quer que depois ele participe do seu? Como? É o que acontece muito. Os adolescentes são os grandes... pode ligar o ventilador, se você quiser. Desculpe, esqueci de falar. Os adolescentes são grandes desconhecidos dentro da casa. Como pode o garoto estar drogado e o pai e mãe não perceber?
que o filho se droga. Gente, o que é isso? Não olha na cara do filho. Tá? Não olha na cara do filho. O filho é um desconhecido dentro de casa, mas é cômodo, né? É cômodo que eu não tenho que me preocupar com ele. Pai, eu vou sair com meus amigos. Ah, tá, quanto você quer? Tanto, toma. Né? Do que você está. Oh, com quem você vai? Aonde você vai? Que hora você chega? Mas eu nunca pensei que ele fosse capaz. Claro que você nunca pensou, você nunca prestou atenção nele. Então, consequência. Consequência. O desgaste, o sofrimento depois é real, mas não vigiou os filhos. Outro dia tem uma pessoa que dá conselhos, né, sobre educação, ela chama não sei o que Kramer, né? E uma mãe perguntou para ela o seguinte: meu filho tem 5 anos, eu tenho o direito de olhar no celular dele? Cinco anos. Eu tenho o direito de ficar olhando no celular dele? Gente, não, você não tem o direito, você tem a obrigação. Obrigação. Ele não sabe as maldades do mundo. Ele não sabe que no perfil do Face dele pode ter um pedófilo cismando, fingindo que é criança. Ele nem sabe o que é isso. Mas é mais cômodo, né? Estou lá o celular, o iPad e pronto. Estou livre e solta. Não, minha filha, você tem um compromisso. Está cansada? Problema tipo 2, seu, não tem nada a ver com a criança. Está impaciente? Problema seu, não tem nada a ver com a criança, porque ela tem que pagar por isso. Então, a responsabilidade pelo outro, somente pelos nossos filhos, é muito grande. Tá? Xingar a criança, gente, vocês não têm noção como isso pode fazer um estrago na vida dela. Leva a complexo de inferioridade. Tá? Ai, menino, você é burro. Você é burro, você é burro. E quando você vê, isso está incutido nele. Ele entra num processo de menos-valia, que na idade de adolescência ou adulto pode levar até a depressão, uma depressão grave, porque ele compra isso. Se as pessoas que mais têm intimidade com ele, que é o pai e mãe, acham que ele é burro, o que ele pode achar do mundo? Que ele é burro. Isso está errado. Você está quebrando o outro, mas também está se quebrando. Não vai sair impune disso. De jeito nenhum você vai sair impune disso. Eu vou passar um filme para vocês. Esse filme foi feito por pesquisadores em Brasília, tá? Tá certinho. Só que eles são de outras escolas de pensamento. Então, eles estão denominando os chakras com outros nomes, tá certo? Então, mas isso não tem nada a ver, tá certo? Como eu falei para vocês, de lá dos egípcios, os chakras e o perispírito já era conhecido. Pelo menos, acho que a denominação melhor para o perispírito, a mais adequada, é modelo estrutural energético da consciência encarnada. Tá certo? Então, porque está chamando... Não tem nada a ver. Eu quero que vocês prestem atenção como funciona os nossos pensamentos. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram
todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Ficou claro agora? Né? Fica bem mais fácil, né? Gente, essas cores que eles colocaram é uma forma didática, tá certo? Você viu que eles chamam de aura, porque a escola de pensamento deles é a indiana. Mas tá corretíssimo isso, tá? Não, porque eu chamo de perispírito, porque eu sou espírita, e lá é indiano. Não tem nada a ver, tá? Denominação não tem nada a ver, tá? É que nem o pessoal brigar, porque no sul o pão francês tem outro nome. Não, o certo é falar pão francês. Não tem nada a ver, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ficou dúvida, gente, a respeito? Não? Então, temos que olhar muito, mas muito, vigiar os nossos pensamentos, tá certo? O que não for útil, não faça. Ah, mas eu perco a paciência. Não faça, isso é desinteligência. E nós temos que lutar para ficar cada vez melhores, cada vez mais inteligentes. Ajuda na solução? Não, então não faça. Você viu aquele amigo fazendo alguma coisa que você tem certeza que ele vai se dar mal? Você foi lá, conversou com ele, mostrou seu ponto de vista. E ele fala, não, eu vou fazer do meu jeito. De quem é o problema? Gente, de quem é o problema? É dele. Crescer dói. Quem aqui já não deu com a cara na porta? Fez alguma coisa e não deu certo? Temos o direito de errar, certo? Temos o direito de errar. Por isso que nós já temos vidas e vidas e vidas e vidas. E por que nós temos vidas e vidas e vidas? Segundo Emmanuel, não existe ninguém no planeta Terra atualmente que tenha tido menos de 80 reencarnações como humano. Então, nós estamos errando muito, né? Mas cada vez nós estamos melhores, cada vez nós estamos melhores. Mas nós, nos vigiando, conseguimos queimar a etapa. Tá? Como muitos espíritos que já estão num nível fora do ciclo reencarnatório, por quê? Eles queimaram etapas. E como a gente queima a etapa? Conhecimento. Estudem. Estudem muito. Tudo. Tudo. Aprendam. Conhecimento não ocupa espaço e você nunca sabe quando você vai precisar dele. Nunca sabe quando você vai precisar dele. Então, estudem muito. Não percam seu tempo à toa. Ele é precioso. Não perca o bonde da história. Porque muita gente está perdendo o bonde da história. Muitas pessoas estão reencarnando, muitos espíritos estão reencarnando pelo planeta Terra, pela última vez, ele não está acompanhando a evolução do planeta. E o que vai? Eles vão ser exilados para outros planetas lá atrás. Lá atrás. Vão voltar lá para o estado da pedra, porque moralmente eles não acompanharam o nosso planeta. E eles estão entrando fora da sintonia do planeta. Tá? Estão entrando fora, não sejam esses, porque você vai voltar, você acha que você está chegando na faculdade, quando você vê, você está voltando lá atrás, começar o primário de novo, você fica atrasado, você perde os seus relacionamentos. Nós somos criando os relacionamentos, né? Perdem esses relacionamentos, tá? Um mundo diferente, um mundo primário. E muitas vezes as pessoas falam, mas o mundo está mais violento. Gente, isso não é verdade. Não é verdade. Mais coisas passaram a ser crime. Que às vezes, vai falar, mas eu não vejo nenhuma evolução nesse mundo. Como não?
Até 1977, se o homem matasse a mulher, era defesa da honra. Vocês sabem disso. A maior parte de vocês viveu em 1977. Era defesa da honra, então ele tinha o direito de matar a mulher. Simples assim. Hoje é crime. A gente fala, mas é um absurdo, né? O cara achar que tem um direito. Recentemente, pedofilia, ninguém falava. Tá? Ninguém falava. Ficava. Ou vocês acham que nunca existiu? Sempre existiu. Tá? Hoje é crime, crime hediondo. Feminicídio é crime hediondo. Então, mais coisas que eram violentas passaram a ser crime. Tá certo? E a maioria das pessoas, elas são boas, como disse Emmanuel. É que o bom, ele é tímido, e o mal causa alarde. Tá certo? O mal causa um alarde, sempre causa um alarde enorme. Você vê lá nos telejornais, eles estão sempre falando, aconteceu um assassinato, aconteceu não sei o que, aconteceu não sei o que lá, faz aquele estardalhaço. E aí, quando acontece alguma coisa, que as pessoas se unem, ajudam, que nem como deu a enchente esse ano, né? Gente, houve tanta doação que as igrejas não tinham aonde guardar. Não tinham onde guardar. Vocês viram estardalhaço nisso? Viram? Não viram. Não fazem estardalhaço. Tá? Não fazem. Aquela professora que a escola, que um cara entrou lá e atirou, né? Eu estou com fogo na escola, né? Que ela entrou e tirou várias crianças. Vocês viram estardalhaço? Não, passaram. E ela acabou morrendo, né? Passaram. O anjo falou assim: só um flashzinho. Por quê? Não sei, culturalmente se acha que o bom, o que é bom, não chama a atenção. Ao contrário, acho que devia ser muito divulgado para criar um padrão comportamental do meio. Então, não, nós não estamos mais violentos. Ninguém pega o sábado à tarde e vai no Coliseu ver os gladiadores lutarem até a morte. Não era? Programa de domingo. E tinha torcida, e tinha não sei o quê. Hoje tem um MMA que eu acho que não tem mais espaço para ele. Mas tem gente que ainda gosta. Tá? Daquela violência, daquele negócio. Mal sabe que aquilo é um teatro, né? Eles ensaiam aquilo, daquelas lutas livres, eles ensaiam. Tá? Aquilo é cinematográfico. Graças a Deus, né? Mas o que me deixa chocado é que tem gente que ainda vai lá e faz isso. Que vai lá e assistir, torce, não sei o que lá. Pura violência. Então, orai e vigiai. Presta atenção nas suas palavras, porque primeiro elas se transformam em quê? Pensamento. Primeiro você pensou, por isso que Jesus fala, quando pensares em pecar, você já pecou. Por quê? Porque você já modulou, já deu forma, mesmo que você não passe para o outro. Você já está jogando pedra nele. E se quebrando. Você também é vidraça. Tá? Você também é vidraça. E a nossa responsabilidade com a família, somente com os filhos, que são o elo mais frágil, certo? É muito grande. Eu não tenho problema seu, tem que ter paciência. Você não estava andando na rua e caiu um filho na sua cabeça, gente. Eu vou usar um outro exemplo, né? Eu faço parte de uma ONG, eu vejo, por exemplo, a pessoa adota o bicho, leva o bicho. Dali a 3 dias, caso você não se adeque, a ONG pega de volta. Isso é para a pessoa não jogar na rua, né? Aí a pessoa fala assim, não, mas ele dá trabalho. Vocês têm surpresa com isso? Claro, você tem que alimentar, você tem que cuidar. Se for o cachorro, você tem que passear com o cachorro. Se for o gato, você tem que limpar o xixi-quete. Você tem que dar atenção para o bicho. O que a pessoa esperava? Que fosse robô? Você aperta o botão quando você quer. Quando você não quer, vai lá e aperta o botão, ele fica lá quietinho. Muita gente pensa que filho é assim. Pensa que filho é assim. Ou então, quando a criança começa na fase dos 2 anos, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O pai ou a mãe se enche. Cala a boca, menino. Mal sabe eles que a curiosidade é o primeiro sintoma de inteligência. Você está castrando o seu filho de ser inteligente.
Para de perguntar tanto. Ai, que menino chato. O que você está fazendo? Reduzindo a inteligência do seu filho. O que você tem que fazer? Você não sabe. Filho, agora eu não posso. Daqui a pouco a mamãe vai lá. A mamãe te responde. Vai lá no Google, né? Graças a Deus temos o Google. Tal coisa. Filho, é assim, assim, assado. Que, claro, a gente não sabe tudo. E a mente deles é a 1000 por hora, né? Então, tem que ter paciência, sim. Tá? A mãe que fala, ai, para de encher, ou o pai, né? Para de encher, menino, porque você está perguntando tanto. Ela não quer expandir a limitação dela, porque ela aprende também. Tá? A partir do momento que você vai pesquisar para responder para o teu filho, você está aprendendo também. O que você está fazendo? Expandindo as suas limitações. Gente, não existe alguém que pode sentar num trono e dizer assim, eu já sei tudo. Só ele mesmo. E outro detalhe, né? Somos um grão de areia, morando num grão de areia e olhando o universo. Agora me diz, sabemos tudo? Somos especialistas em tudo? Não, então não podemos perder a chance de aprender. Não podemos perder essa chance de aprender. Por quê? O aprendizado faz com que a gente evolua. Faz sempre com que evoluamos cada vez mais, para não perder o bonde da história. Ensine seu filho, converse com seu filho, faça dele seu amigo. Porque quando ele estiver adulto, você não vai poder apertar um botão lá nele e falar, agora você vai ser meu amigo. É construção. E como é essa construção? No todo dia, no toda hora, no todo minuto. Então, você sabe que às vezes eu sou grosseira. A pessoa que xinga, ela é disfuncional. Ela não trabalha para a utilidade. Quando ela xinga, quando ela grita, quando ela distrata, ela está dando asas ao quê? Ao pior que existe nela. Porque ela não quer se corrigir. É fácil? Não, não é. Emoção não tem botão. Tá certo? Mas se censure. Isso é útil? Vai ajudar na solução? Se não for, cale a boca. Ai, mas eu estou descontrolada. Cale a boca. Não jogue gasolina no incêndio. Ah, mas ele gritou comigo, eu tenho que gritar com ele. Tenho mesmo? Tenho. O outro lá é maluco, eu tenho que ser maluca também? Ele é disfuncional, tem que ser disfuncional também? Não, é dar a outra face. Isso não é conivência, viu, gente? De concordar com o outro porque o outro está gritando. Eu não tenho que concordar. Está errado, está errado. Tá? Mas eu não tenho que ficar gritando com o outro. Xingando a sua mãe, o seu pai, você. Não é útil. É engraçado até. Vocês já repararam? Às vezes, quando você vê duas pessoas gritando uma com a outra e você está de fora, não é engraçado? Porque é tão ridículo que é engraçado. Tanto que os humoristas sempre fazem esquete em cima disso. Mas a pessoa não percebe que ela está fazendo um papel ridículo. Mas na hora a gente não percebe, mas depois a gente chora porque ofendeu o outro. Exatamente. Eu moro com a minha irmã e é assim comigo e ela. E depois eu fico chorando lá na minha casa. Mas é verdade. Agora você já sabe, é útil. E quando ela começar, ela chilicar, você pergunta para ela, é útil isso que você está fazendo? Né? Emoção não tem botão. Eu vejo muitas vezes, quando o parente morre, a mãe morre, o pai morre, que a pessoa, ela fala, que relevância tinha aquela discussão que eu tive com a minha mãe, com o meu pai ou com o meu filho? Que relevância tinha? Por que eu fiz ele sofrer? Porque você causa sofrimento. Tá certo? Você se quebra o outro e causa sofrimento. Gente, vocês acham que tem pouco sofrimento nesse mundo? Para você ir lá ajudar a fazer o outro sofrer? Ah, moleque, você parece um retardado mental. Gente, o que é isso? Eu já vi mães tratarem os filhos assim. Sabe? Um dia eu vi no supermercado a mãe xingando o menino devia ter uns 3 anos, que, olha, eu vou te falar uma coisa, quase que eu fui lá e dei uma porrada nela, saí da estabilidade. Sabe? Aí da estabilidade. Vem, seu retardado!
Sabe? Que isso? O que ela está fazendo? Criando um inimigo. Depois ela tem um filho que não olha para a cara dela. De quem é a culpa? Só dela. Gente, dúvidas? Não? Ficou claro? Qual é o pulo do gato? Orar e vigiai. O que não for útil, não faça. Hã? Então, eu queria agradecer a vocês. Espero que não tenha ficado dúvidas. Vocês sabem que essa palestra é gravada, né, fica no YouTube. Aí, se vocês quiserem ver de novo, é ótimo, porque eu fico 40 minutos aqui passando um monte de dados e, às vezes, a gente não absorve tudo, né? Então, assistam. Aí você fala, não tenho tempo. Você sabe quando é que eu assisto, que eu estudo coisas maravilhosas que tem no YouTube? Na hora do almoço. Põe meu celular lá e estou lá almoçando e vendo. Que eu almoço sozinha, né? E aí eu fico vendo, sabe? Repassando. Porque, você sabe, a internet é maravilhosa. Sabe? A internet é maravilhosa. Aí você fala, mas tem muita coisa ruim. Mas quem é que escolhe? Nós escolhemos. Amo o Google. Sabe? Amo o Google. Tudo que você quer. Outro dia, você sabe o que é Google? Não? Então, vou deixar vocês procurarem lá. Obrigada.